problemas técnicos, né? Pronto. Bem, pessoal, né, no segmento aqui do nosso curso de Patologia das Construções e também do workshop, que nós abrimos a oportunidade para o pessoal externo à disciplina participar. Hoje nós vamos ter a professora Ana Sofia Guimarães, do Laboratório de Física da Construção, das Construções, né, da Universidade do Porto, e que vai nos falar um pouco sobre umidade na construção, né, umidade ascensional em edifícios. Sofia, muitíssimo obrigado pela participação, né, pela preparação do material. É uma honra, né, ter a tua intervenção aqui no nosso curso. Por favor, fique à vontade, e nós estamos aqui ansiosos, né, pela partilha do conhecimento. Em primeiro lugar, eu é que agradeço este convite para estar aqui hoje. É um prazer muito grande poder partilhar convosco algum conhecimento adquirido e acumulado pela nossa equipa do Laboratório de Física das Construções da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Portanto, eu espero que seja apreciada esta intervenção e, como foi referido, depois alguma questão, se calhar deixamos para o final para podermos discutir um pouco. Portanto, a minha intervenção vai se dividir em duas apresentações. Esta primeira dedicada à umidade na construção como um todo, onde depois particularizarei numa segunda apresentação a umidade ascensional, que é uma das formas de umidade, e trabalharei um bocadinho mais em detalhe essa forma de manifestação de umidade, que de facto esteve na base de trabalhos que desenvolvi, quer no âmbito do meu mestrado, quer no âmbito do meu doutoramento. Portanto, só ver que isto, ok, já está a dar, não estava a conseguir passar. Portanto, esta apresentação começa com um pequeno sumário, onde vocês poderão ver aquilo que se pretende aqui apresentar, uma introdução ao tema, as principais formas de manifestação de umidade, os mecanismos de transferência, e depois, então, falar um bocadinho em cada uma dessas formas de manifestação, nomeadamente as infiltrações, a fuga nas canalizações, a higroscopicidade, a umidade de condensação, e depois haveria ainda a umidade ascensional, que ficará para uma apresentação própria, está bem? Começando então pela introdução, porquê falar de umidade na construção? Portanto, se estamos a falar de patologias em edifícios, de facto, a umidade é a principal causa das patologias que temos nos nossos edifícios, sejam eles mais antigos ou até mesmo edifícios mais recentes. Se formos ver, existem várias formas da umidade se manifestar, pode ser através de infiltrações, pode ser fugas nas canalizações, a higroscopicidade dos próprios materiais, umidade de condensação, onde temos aqui ainda dois tipos de condensação, as condensações que ocorrem na superfície dos elementos ou as condensações que ocorrem no meio, portanto, numa camada intermédia do elemento construtivo, a umidade da construção dos edifícios e então a umidade ascensional. Este estudo que aqui vos mostro, que no fundo justifica esta importância da umidade nos edifícios, é um estudo já um pouco antigo, mas que não será muito distinto daquilo que acontece na atualidade, em que podemos verificar que mais de metade dos problemas que ocorrem nos nossos edifícios se devem a problemas de estanquidade da água, se ainda somarmos a estes as condensações ou outros pequenos problemas associados também à umidade, vamos, enfim, concluir que a grande maioria dos problemas são, de facto, de origem em umidades. Relativamente aos mecanismos fundamentais de transferência de umidade, nós temos a passagem de umidade na fase vapor ou na fase líquida. Portanto, na fase vapor podemos ter a difusão do vapor de água ou movimentos convectivos que ocorrem entre o sólido e o gás, portanto, o ar. Na fase líquida podemos ter o problema da capilaridade, o problema da própria gravidade, na ação da gravidade, ou gradientes de pressão. Podemos dizer que de todas estas possibilidades, aquelas que se destacam são efetivamente a capilaridade, a absorção-desadsorção, que no fundo está associada a problemas de difusão, e a condensação. A capilaridade ocorre quando temos materiais porosos, que os nossos materiais de construção são, na grande maioria, são materiais porosos, e quando estes entram em contacto com água líquida, o que acontece é que a umidificação desses elementos, que apresentam, portanto, poros com determinado tamanho, determinado formato e determinada forma de interconexão, vão então criar ali gradientes de pressão, designados por pressão capilar,
e com essa pressão vai, no fundo, sugar, vai, no fundo, criar esta absorção por capilaridade. Importa aqui destacar, não entrando muito nas fórmulas, que não é o meu objetivo hoje, não entrando muito nos cálculos, mas percebendo mais os conceitos, importa aqui destacar que na capilaridade é muito importante conhecermos quer a porosidade, quer a porometria dos materiais, isto é, não chega saber quantos poros tenho, mas preciso de saber que tipo de poros, se são de menor ou maior dimensão, se estão ou não interligados entre eles, porque se não estiverem interligados, mesmo que a porosidade seja elevada, a capilaridade poderá não ser um problema. O problema é maior quando tenho poros de pequenas dimensões e que estão interconectados entre si. E aí sim tenho um caminho aberto para que a água possa, através da pressão criada, não é, ser sugada por esses pequenos caminhos e atingir níveis, cotas bastante elevadas, portanto umidificando os nossos elementos construtivos. A higroscopicidade. O que é a higroscopicidade? Tem a ver com uma característica dos próprios materiais. Nós temos materiais higroscópicos ou não higroscópicos. Os materiais higroscópicos são aqueles que, quando há uma variação da umidade relativa ambiente, por exemplo, quando há um aumento significativo da umidade relativa ambiente, esses materiais vão absorver a umidade ambiente e depois, quando esta baixa, irão restituir novamente a umidade ao ambiente. Portanto, eles são sensíveis às alterações da umidade da envolvente. Como exemplo, temos o betão solar, a madeira e outros materiais que são tipicamente utilizados nos nossos edifícios. Portanto, são materiais que são sensíveis a estas variações. A higroscopicidade normalmente é um problema, porque de facto os materiais tendem a aumentar também a sua volumetria. Por exemplo, a madeira é um material higroscópico em que o coeficiente de dilatação, portanto, vai sofrer significativamente com esta higroscopicidade. Portanto, a madeira vai tender a inchar, a aumentar o seu volume e, portanto, isso cria danos. Mas poderá a higroscopicidade em determinados momentos, quando devidamente utilizada, poderá até ser uma vantagem. Por exemplo, nós temos feito estudos em museus, onde colocamos na superfície interior das paredes um material altamente higroscópico de revestimento, mas cuja higroscopicidade não cria variações dimensionais, portanto ele apenas absorve ou desabsorve a umidade relativa, a umidade em função da umidade relativa, mas não altera, digamos, o seu aspecto, portanto, por isso simplesmente mantém-se com um bom aspecto, com o aspecto original. E qual é a vantagem de colocar este revestimento interior em museus? É que quando vocês têm, por exemplo, exposições de quadros ou esculturas ou outras quaisquer peças que não devem estar sujeitas a variações de umidade significativas, porque essas variações de umidade iriam degradar rapidamente essas peças, não é? Portanto, esses materiais vão estabilizar, digamos assim, a umidade ambiente, porque quando esta tende a aumentar, os materiais vão absorver, quando esta tende a descer, os materiais vão voltar a devolver, mantendo a umidade relativa ambiente mais ou menos estável. Portanto, isto significa que nós engenheiros, nós arquitetos, podemos utilizar estes conhecimentos, estes conceitos a nosso favor, em projeto, nas nossas intervenções, não olhando apenas como um problema, mas olhando às vezes até como uma solução, quando devidamente implementados. Depois o problema das condensações. Portanto, as condensações, como eu estava a dizer, e vamos ver mais à frente muito rapidamente, hoje temos pouco tempo, mas ficam com uma ideia geral. Podemos ter condensações internas, que é um bocadinho o exemplo deste gráfico que aqui está, que se nós explorássemos um pouco, nos permitiria, portanto, através deste gráfico nós podemos estimar ou estudar a probabilidade da ocorrência de condensações no interior de materiais construtivos, portanto, em que, conhecendo as características de cada camada de uma parede ou de uma cobertura, nós podemos simular a pressão que existe, considerando as condições climáticas nas suas superfícies, poderemos calcular as pressões que existem e comparar com a pressão máxima admissível e, portanto, ver quando é que esta é atingida e quando ela é atingida, de facto, ocorre a condensação interna. O mesmo também pode ser feito quando queremos avaliar se existem ou não condensações superficiais, são aquelas que vemos no imediato, aquelas que estão à superfície, à vista, e que também graficamente ou através de cálculos muito simples são facilmente detectáveis e estimáveis. Dentro então das várias formas de manifestação de umidade, as infiltrações penso que percebem que resultam da absorção de água por capilaridade
e que no fundo vai haver percolação através de zonas fissuradas, pode haver também problemas de deficiência de conceção, ou através de aparecimento de fissuras, ou má ligação entre, por exemplo, um caixilho e uma fachada, ou porque os materiais têm absorção mais elevada do que aquela que era admissível. Enfim, há vários motivos para ocorrerem infiltrações que devem ser cautelados numa fase inicial, mas caso isso não ocorra, naturalmente devem ser tratados numa fase posterior. Interessa aqui chamar a atenção de que muitas vezes nas nossas fachadas, portanto, e mesmo nas coberturas, no exterior dos edifícios, na envolvente do edifício, colocamos materiais que, à partida, nos parecem adequados para as solicitações higrotérmicas exteriores, mas não nos podemos esquecer que, por exemplo, a ação do vento, em determinadas zonas expostas, e estou a falar aqui para o nosso clima português, a componente horizontal pode atingir pressões de 2.500 megapascal, o que é muitíssimo, o que significa que a água por si pode não ser o problema, mas a água associada à pressão que o vento vai provocar na superfície do elemento, vai empurrar com bastante força, digamos assim, a água, que vai poder penetrar se as juntas não forem acauteladas, se os materiais não tiverem o coeficiente de impermeabilização adequado e por aí adiante. Portanto, é preciso perceber que não chega a pensar na ação da água, da chuva, etc., mas a própria ação do vento que desfavoravelmente prejudica essa atividade. A fuga nas canalizações, portanto, esta é uma forma de manifestação de umidade que está associada às instalações e equipamentos dos nossos edifícios, que ou por defeito de conceção ou porque na utilização por vibração, etc., portanto, cria pequenas fissuras e que efetivamente podem comprometer, portanto, a eficácia destas instalações, provocando fugas de água nas canalizações. A higroscopicidade, como vimos há pouco, portanto, tem a ver então com uma característica do material, e aqui conseguimos visualizar como é que um material higroscópico absorve a água que existe no ambiente, portanto, quando a umidade relativa ao ambiente eventualmente aumenta. Portanto, temos um material que tem determinados poros, que deverão, neste caso, quanto mais interconectados, pior, entre aspas, porque permite então essa passagem entre poros, não é? E, portanto, este material tem a capacidade de fixar moléculas de água que vão ser absorvidas e vai restituí-las assim que a umidade relativa baixe. Portanto, a absorção é feita de acordo com este esquema que aqui vem. Portanto, em primeiro lugar, a água vai preencher a superfície dos poros, depois vai aumentar esse preenchimento até que eventualmente pode preencher a totalidade do vazio, não é? Se a situação for, digamos, de uma umidade muito, muito, muito elevada. Relativamente então às condensações superficiais, vocês têm aqui algumas imagens daquilo que é o aspecto, não é? Portanto, das superfícies quando sujeitas a condensações superficiais várias vezes durante muito tempo e com dificuldade de secagem. Esta é uma situação que para nós, infelizmente, é relativamente frequente, nomeadamente em edifícios sobreocupados, portanto, onde existem muitas pessoas a viver por metro quadrado e fracamente ventilados, portanto, onde porque não há dinheiro para aquecimento, ou não há dinheiro para, portanto, isolar convenientemente, temos este tipo de manifestações. Portanto, é uma situação que, infelizmente, como disse, é-nos bastante familiar. A condensação superficial pode ser facilmente calculada ou estimada, isto porque nós sabemos que o problema está na temperatura das superfícies, na temperatura da superfície da parede, na temperatura da superfície da cobertura, que é sempre, e pensando no inverno, quando está mais frio e, portanto, está, em princípio, mais quente dentro das nossas casas e mais frio lá fora, a temperatura das superfícies interiores são inferiores à temperatura do ambiente interior, e se essa temperatura da superfície interior for manifestamente baixa, a condensação ocorre. O que é que significa ser manifestamente baixa? Significa vir abaixo daquilo que nós designamos a temperatura ponto de orvalho, que é a temperatura mínima que uma superfície pode ter para que a condensação não ocorra. Como é que eu então calculo a temperatura da superfície? Como é que eu calculo a temperatura ponto de orvalho para poder avaliar se a superfície está ou não abaixo da temperatura ponto de orvalho, se tem ou não um problema? O cálculo da temperatura da superfície é dado por esta fórmula que aqui está,
que depende da temperatura interior, da temperatura exterior, deste U, que é o coeficiente de transmissão térmico da parede ou da cobertura, que é calculado, portanto, através das características térmicas desses materiais e da resistência superficial interior, que numa parede ou numa cobertura ou num pavimento está tabulada em documentos próprios. Portanto, é relativamente fácil estimar a temperatura da minha superfície interior. A temperatura ponto de orvalho, que é a temperatura mínima que eu posso ter nessa superfície, posso calcular de uma forma muito simples, recorrendo a este diagrama, designado por diagrama psicrométrico porque me relaciona a pressão, temperatura e umidade. E então como é que eu faço isto? Sabendo a temperatura interior, por exemplo, imaginem aqui 20 graus, tenho aqui em baixo as temperaturas, subindo até à curva da umidade relativa interior, por exemplo, como está aqui 50%, eu encontro este ponto A. Este ponto A indica-me o ponto das características do ar interior daquele meu edifício naquele momento. E para este ponto A, eu tenho uma determinada umidade absoluta. Se eu andar na horizontal, a minha umidade absoluta é sempre a mesma. E, portanto, só tenho que andar na horizontal até encontrar os 100% de umidade relativa, que é a minha saturação. É o momento em que a condensação ocorre. Quando encontro estes 100%, que é este meu A', baixo na vertical e retiro, então, a temperatura ponto de orvalho, este TS. Se a temperatura da minha superfície estiver acima deste TS, significa que eu não tenho condensações superficiais, não vou ter um problema. Se a minha temperatura da superfície estiver abaixo deste TS, significa que atingi os 100% de umidade relativa naquela superfície, significa que tenho condensações superficiais e, portanto, se estas ocorrerem sistematicamente, se as condições do ar interior me conduzirem a esta situação sistematicamente, isto significa que eu tenho um problema a resolver e já vamos ver daqui a pouco quais são as possíveis soluções caso eu detecte esta patologia, ok? Depois, temos aqui questões relevantes a destacar, que são os fatores que condicionam estas condensações superficiais. Portanto, a produção de água de vapor de água no interior do edifício, ou seja, em espaços onde a produção de vapor de água é alta, a probabilidade de condensação naturalmente é alta, como por exemplo casas de banho ou cozinhas, não é? Onde eu estou a tomar banho ou estou a cozinhar e vou produzir vapor, portanto tem que ser espaços preparados para esta produção de vapor. O que é que eu quero dizer com isto? Temos que pensar bem nos revestimentos que vamos colocar nas paredes, nos pavimentos e nos tetos. Se calhar não é conveniente uma madeira com coeficiente de dilatação elevado, porque com esta umidade permanentemente a ocorrer vai criar patologias. Se calhar é melhor adotar cerâmicos ou materiais portanto, de comportamento estável, baixa higroscopicidade perante a condensação. O problema da inércia hídrica, o problema da ventilação, portanto, espaços pouco ventilados são naturalmente espaços mais críticos do ponto de vista das condensações. Depois, quando estou perante um clima exterior muito rigoroso, as condensações ocorrem particularmente no inverno, quando tenho características do ar exterior de temperatura muito baixa e umidade relativa bastante elevada, são as situações mais críticas, portanto, nestas localizações tenho que ter mais atenção às soluções que vou implementar. E depois, a influência da temperatura no interior. Portanto, se tenho aquecimento e a temperatura é mais elevada, muito bem. Se a temperatura é muito baixa, provavelmente vou ter mais problemas. Se tenho o meu edifício bem isolado, provavelmente tenho menos problemas, mas se não está tão bem isolado, vou ter mais probabilidades de ocorrência de condensações superficiais. Depois eu às vezes posso isolar bem o meu edifício, mas não isolo as zonas de ponto térmico, e isto é terrível, porque muitas vezes coloco o isolamento, mas interrompo ao nível da viga ou interrompo ao nível da laje, sem fazer o devido tratamento, e vou ter condensações ainda piores do que teria se não tivesse o isolamento térmico acautelado. Portanto, é preciso ter muita atenção às zonas de interrupção do isolamento térmico, às pontes térmicas, e depois também a orientação, fachadas orientadas a norte no nosso país, em Portugal, no vosso caso será precisamente o contrário, portanto fachadas orientadas a sul no Brasil, terão que ter outro tipo de cuidados que não as restantes. O que é que eu posso fazer para evitar ou para tratar as condensações superficiais? Há 3 grandes medidas possíveis. Podem trabalhar em conjunto ou isoladamente, é uma questão de estudar e ver se são eficazes per si ou se é preciso utilizar mais do que uma em simultâneo. Por um lado, isolando, porque eu isolando vou aumentar a temperatura interior e, portanto, naturalmente vou ter mais margem para atingir a temperatura ponto de orvalho, porque a temperatura da superfície interior também aumenta, portanto, acabo por fugir da temperatura ponto de orvalho. Por outro lado, ventilando, porque ao ventilar eu vou efetivamente retirar a umidade que foi produzida no interior, substituindo um ar mais úmido por um ar mais seco,
e, portanto, naturalmente as condições são mais favoráveis, evitando a ocorrência de condensações superficiais e, por último, aquecendo o ar interior. Ao aquecer, mais uma vez, a temperatura superficial interior vai aumentar e, portanto, ganho margem para atingir a temperatura ponto orvalho. São estas as possíveis medidas: isolar o edifício, ventilar e aquecer. Portanto, em projeto, devo pensar logo num bom isolamento, numa situação de que o problema já existe e eu quero remediá-lo, poderei socorrer-me de ventilação e aquecimento, sabendo que tem custos. Se quiser intervir numa reabilitação, vale a pena provavelmente isolar, porque isso vai também fazer com que se calhar não tenha que aquecer tanto e, portanto, a longo prazo o que eu investi ao isolar vou poupar nos custos de energia para aquecimento. Depois, a umidade de construção, ou seja, a umidade dos próprios materiais quando foram implementados no ato da construção do edifício. Portanto, quando estamos a construir, por exemplo, as vigas ou os pilares em betão armado, o betão é um material que vem fluido, que depois vai ganhar presa, vai curar, e tem muita água, não é, na sua composição. Essa água vai ser evaporada, mas, entretanto, eu coloco o resto das paredes e reboco e pinto e não sei o quê, e não espero o tempo suficiente para a secagem dos materiais. Quem diz o betão diz outros, muitos materiais que nós utilizamos que na fase da construção estão muito úmidos, para não dizer que estão mesmo molhados, e que efetivamente depois acabam por ser impermeabilizados, ou pelo menos parcialmente impermeabilizados pelo restante revestimento e não tiveram tempo para secar. E, portanto, esta umidade que ficou retida da fase de construção, mais à frente poderá vir a manifestar-se como patologias nas superfícies dos elementos construtivos. Finalmente, teríamos então a umidade ascensional, que vos vou falar em mais detalhe agora na segunda apresentação. Portanto, relativamente a este enquadramento, é esta a minha intervenção. Vou parar aqui a partilha. E não sei, Ezequiel, só uma pergunta, não sei se me está a ouvir, prefere deixar as perguntas todas para o final ou fazíamos aqui 5 minutos de perguntas e depois avançaríamos para a segunda apresentação? Como é que prefere? Eu acho que seria melhor deixar para o final, porque aí a gente concentra um bate-papo mais longo. Ok, muito bem. Então, deixe-me só aqui partilhar a segunda apresentação. Pedia só que me confirmasse, por favor, se estão a ver a apresentação, dimensionamento de sistemas de ventilação da base das paredes para tratamento da umidade ascensional. Sim, estamos vendo já a partilha da tela. Muito obrigada, então vou continuando. Portanto, esta segunda apresentação vai então concentrar-se um pouco mais na umidade ascensional, que é também uma forma de manifestação de umidade, mas que não explorei muito na apresentação anterior, exatamente porque o objetivo da apresentação anterior era o enquadramento dos vários tipos ou várias formas de manifestação de umidade, fazer um lamiré muito pequenino a cada uma delas, depois poderíamos explorar muito mais, como é evidente, entrar nos cálculos, nas simulações. Há programas de simulação que nos permitem estimar as condensações, porque, como viram, elas dependem das condições do clima, o clima varia, não é estático, portanto, muitas vezes temos que utilizar programas porque manualmente teríamos que ver todas as possibilidades, enfim, ou pelo menos as mais gritantes do nosso clima, e portanto isso daria bastante trabalho, e há programas preparados que através portanto, de variações temporais, com cores, nos pintam as zonas críticas e, portanto, facilmente o engenheiro, o arquiteto consegue pronunciar-se sobre aquilo que deverá ser feito para evitar o problema ou para tratar o problema se ele já existir. E, portanto, agora iríamos passar para a umidade ascensional. A umidade ascensional, como estávamos a falar há pouco, antes da aula iniciar, na conversa que eu tive com Ezequiel, aqui em Portugal, um pouco por toda a Europa, é de facto um problema as questões do património monumental, não é? Temos edifícios com muitos anos, edifícios muito antigos, temos os centros históricos recheados de edifícios centenários, que de facto merecem e devem ser preservados,
mas que à época em que foram construídos não têm determinado tipo de cuidados que hoje em dia são quase que, enfim, quase que seria impossível não serem contemplados. Nomeadamente a questão das fundações estarem devidamente tratadas relativamente aos níveis freáticos altos, elevados, não é? Que tipicamente existem, até porque sabemos nós que a maior parte das cidades acabam por crescer junto de cursos de água, não é? Porque naturalmente o ser humano, desde sempre, que procura estar próximo de linhas de água, porque precisa de água para os seus alimentos, para a sua vida, para a sua higiene, etc. E, portanto, as grandes cidades, as pequenas, as aldeias, todas as zonas habitadas acabam por procurar a água. Se por um lado ela é necessária, por outro, para os edifícios ela é um problema. E, portanto, neste património monumental, tipicamente o que é que temos? Temos edifícios muito antigos, paredes muito espessas, de material pétreo, portanto, tipicamente pedra. O tipo de pedra varia muito em função da localização. Aqui no norte de Portugal é muito granítica, no sul é mais basalto, calcário, depende, portanto, da região, mas o tipo de construção é relativamente semelhante, portanto, tipicamente paredes de pedra, com fundações em pedra, muito espessas, mas sem qualquer corte hídrico, portanto, permitindo que níveis freáticos relativamente elevados sejam um problema, criando problemas associados tipicamente à umidade ascensional, como o próprio nome indica, tem a ver com a absorção por capilaridade da água proveniente do terreno e que vai, de facto, criar níveis de umidificação muitíssimo elevados, tendo em conta as elevadas espessuras destas paredes. A somar aos níveis freáticos elevados, ainda temos a ação da chuva, que quando não corretamente drenada ainda nos vai aqui criar problemas acrescidos. E, portanto, esta apresentação pretende falar-vos um bocadinho da questão da umidade ascensional no património, o problema que ela é, neste tipo de edifícios, tipicamente é um dos maiores problemas que temos, e depois, não querendo aqui aborrecer-vos muito com grande matemática ou grande física, só mostrar-vos um bocadinho um trabalho que foi feito do desenvolvimento de modelos que nos permitem dimensionar um sistema que foi desenvolvido por nós, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, para especificamente tratar esta anomalia, esta patologia em edifícios históricos, que é o sistema de ventilação da base das paredes e que hoje em dia, portanto, já temos competências para um bom dimensionamento, inclusivamente já está patenteado por nós e é um sistema que já está implementado em pelo menos 10 grandes edifícios patrimoniais de Portugal. Como eu vos estava então a dizer, a umidade ascensional é de facto uma das principais causas de degradação deste tipo de edifícios antigos, históricos, património monumental. É mais do que património classificado, também é um problema nesse tipo de... Mas estamos a falar de património monumental, portanto são os edifícios de maior riqueza histórica que nós dispomos, portanto, e que tipicamente, a grande maioria infelizmente sofre este tipo de patologia. Vocês podem ver aqui esta primeira imagem da esquerda em cima. Isto foi uma igreja aqui no norte de Portugal que nós estudamos e implementamos este sistema, e era uma imagem daquilo que a igreja era quando lá fomos, o problema que tínhamos. Estão a ver, portanto temos as paredes, isto já não é bem verdete, já é quase aqui uma relva, não é, na superfície da parede, e o pavimento completamente saturado. E se repararem na parede é muito claro o nível que a água atinge, há aqui uma cota muito bem definida e que tem a ver exatamente com a progressão desta umidificação, a forma como o que absorve equilibra com o que é drenado, com aquilo que seca naturalmente nas superfícies das paredes. Portanto, é de facto um problema. Temos centenas de edifícios com este aspecto ou próximo e existem técnicas. Nós desenvolvemos uma porque percebemos que aquelas que existem no mercado, aquelas que tradicionalmente são utilizadas, oferecem fortes limitações para este tipo específico de edifícios. O que é que estes edifícios têm de específico? São edifícios que têm paredes muitíssimo espessas, de uma grande heterogeneidade, portanto, em que as juntas não são regulares, em que muitas vezes o miolo, o interior da parede, não é exatamente o mesmo material que está à superfície, e, portanto, esta heterogeneidade e esta elevada espessura, de facto, cria constrangimentos à eficácia daquilo que são as técnicas tradicionalmente utilizadas, portanto, para este tipo de problema. E daí surgir esta necessidade de desenvolver, estudar e apresentar
uma nova técnica designada por Sistema de Ventilação da Base das Paredes, e o acrónimo que nós lhe demos foi o Sistema Umivent. Falando um bocadinho então na umidade e nas umidade ascensional e respectivas técnicas disponíveis no mercado, se vocês pesquisarem, procurarem o que é que podem fazer ao nível do projeto de reabilitação para tratar esta patologia ou esta anomalia, vão encontrar várias soluções que eu aqui estou a listar. Uma primeira é aquela que eu diria que, na maior parte dos casos, será provavelmente uma das mais eficazes, que é a execução do corte hídrico. Dentro da execução do corte hídrico há várias soluções. Uma delas é a introdução de barreiras físicas. A introdução de barreiras físicas, vocês têm aqui um esquema do lado esquerdo e depois uma fotografia do lado direito. Portanto, eu vou criar rasgos na minha parede e vou introduzindo um material impermeável que, no fundo, vai forçar um corte. Quando a água atinge esta cota, não vai ter, digamos, a possibilidade de continuar a progredir em altura, porque fica, digamos, ali cortada por esta barreira física. Vamos ver mais à frente que esta solução tem também grandes limitações, mas se possível e for corretamente implementada, é bastante eficaz. A mais eficaz será a introdução de barreiras químicas. São produtos químicos hidrófugos ou tapa-poros, portanto, produtos que, quando introduzidos no nosso elemento construtivo, vão impermeabilizar esse elemento construtivo. Há duas técnicas de introdução deste produto químico. A primeira, que está aqui do nosso lado esquerdo, é através da difusão, e a segunda, que está aqui do nosso lado direito, é através da injeção do produto. O que é que difere a difusão relativamente à injeção? A difusão parece aqui uns saquinhos de soro, não é? Portanto, eu tenho um saco com esse produto e tenho um tubo e uma furação na minha parede, normalmente ao nível da junta, que é mais fácil e permite uma melhor, digamos, distribuição desse produto, e por gravidade o produto vai entrando, vai sendo introduzido lentamente, com, portanto, o objetivo de os vários saquinhos, portanto, impermeabilizarem toda a parede naquela secção, sensivelmente, não é? Portanto, são produtos que vão, portanto, colmatar os poros nesta zona. Alternativamente, podemos injetar através de um sistema de injeção por pressão. A vantagem desta injeção é que força a saída da água dos poros do material, que no primeiro caso não é garantida, significa que é mais difícil garantir a completa impermeabilização da secção. No caso da injeção do produto, eu vou forçar a saída da água e substituição da mesma por um produto impermeabilizante. Há que ter algum cuidado, porque a injeção, ao forçar esta pressão, também pode danificar o próprio elemento construtivo, portanto é preciso ponderar em que situações é que posso injetar ou que tenho que optar pela difusão, e portanto há empresas que se dedicam apenas a isto, vendendo estes produtos e fazendo estudos no local de qual é a solução mais adequada para não haver depois criação de fissuras, de danos no próprio elemento construtivo. Depois tenho ainda a redução da secção absorvente. Esta é uma situação interessante, mas de difícil implementação, porque exige que a própria arquitetura, o próprio edifício tenha determinadas características que se calhar dificilmente terá. Portanto, isto foi desenvolvido numa igreja em Itália, que é esta imagem que tem aqui do lado direito, onde esta igreja /convento estava construída aqui junto de um curso de água e, portanto, estava naturalmente aqui sujeita a uma umidificação e a um nível de umidade ascensional muito elevado, e, portanto, o que se fez foi criar aberturas aqui nesta zona mais inferior, aberturas de lado a lado, portanto, impedindo que a água pudesse continuar o seu percurso acima destas aberturas e, simultaneamente, aumentando, digamos, a superfície de secagem, porque as próprias aberturas criam uma superfície em contacto com o exterior maior e, portanto, tem aqui um duplo efeito. Reduz a absorção da água e aumenta a secagem. Claro que, como vos disse, isto tem implicações arquitetónicas, não é possível na maior parte dos casos, mas é uma potencial solução se efetivamente as características do edifício assim o permitirem. Depois temos a introdução dos chamados tubos de arejamento. Os tubos de arejamento, como podem ver aqui no esquema ou na fotografia, portanto, são pequenos tubos
que são colocados aqui junto da cota mais baixa do edifício, em quincôncio, portanto fazendo este esquema em quincôncio, e onde o tubo, como podem ver, é ligeiramente inclinado no sentido ascendente, não é? Conforme vamos introduzindo o tubo ao longo da espessura da parede, vamos criando, digamos, uma inclinação no sentido ascendente. Qual é o princípio deste tubo de arejamento? O princípio é que a água, o ar úmido, digamos assim, é mais denso do que o ar seco e, portanto, o ar úmido que está cá dentro, exatamente porque é mais denso, vai tender a sair, o ar seco mais leve vai tender a entrar e, portanto, vai haver aqui uma substituição de ar úmido por ar seco, potenciando a secagem e reduzindo, então, a umidade no interior destas paredes, destes elementos construtivos. Obviamente que os tubos são tipicamente muito pequenos, até para não ter grande impacto visual e, como vamos ver, acaba por ter uma eficácia relativa e consequentemente ainda há a possibilidade de haver colmatação dos poros, portanto vamos ver mais à frente que, apesar do princípio ter potencial, na prática, nos edifícios onde estes tubos de arejamento foram implementados, acabamos por não ter uma eficácia assim tão grande quanto isso. Depois ainda temos a solução designada por eletroosmose. A eletroosmose, basicamente, é a introdução de um cátodo e de um ânodo, criando uma corrente elétrica que basicamente vai criar um potencial inverso ao potencial capilar. Ou seja, se temos uma pressão natural capilar, como vimos há pouco, que vai tender a sugar a água no sentido ascendente, nós vamos aqui criar, através de um sistema elétrico forçado, digamos assim, um potencial inverso para que a água ande no sentido descendente, não é? Portanto, mais uma vez, o princípio em si parece interessante. Há aqui algumas limitações, porque a criação deste potencial inverso ao potencial capilar, dependendo das características do terreno, nem sempre é possível, e também há aqui questões que vamos ver de potencial colmatação dos poros. Por último, antes do sistema por nós desenvolvido, temos a ocultação da anomalia. A ocultação não é bem um tratamento, não é? Porque o problema continua a existir. Basicamente, deixamos de o visualizar. Portanto, aqui designar por tecnologia de tratamento é um bocadinho ambicioso, não é? Portanto, efetivamente não estamos a tratar nada, estamos apenas a eliminar visualmente o problema, está bem? Mas se assim se achar aceitável, poderá ser uma possibilidade de intervenção. E temos duas formas de ocultar a anomalia. Por um lado, podemos revestir a superfície interior, a superfície visível ou exterior, com materiais de porosidade e porometria controlada, portanto, onde temos poros menores e depois poros maiores nas camadas mais interiores. O que é que acontece? Acontece que a água que existe, portanto, no suporte, não vai ser, digamos, transferida para a superfície, porque estes poros de grandes dimensões não o vão permitir e, portanto, à superfície vamos ter, em princípio, um acabamento com bom aspecto, apesar de, algures na intercamada, existir umidificação. A outra alternativa é a construção de uma forra interior, não é? Uma espécie de uma pequenina parede interior que deverá estar afastada da parede original. A parede original deverá ter furação na cota mais elevada e na cota mais baixa para permitir aqui um processo de secagem, semelhante àquele que falei nos tubos de arejamento, substituindo ar úmido por ar seco. E, simultaneamente, aqui na parte de baixo deste espaço de ar, que fica entre a parede original e a nova forra interior, é necessário criar uma calha com material polimérico impermeável, porque senão alguma umidade poderia progredir para a nossa parede interior e nós não queremos que esta tenha nenhum contacto físico com a parede original, porque não queremos que ela, de facto, tenha nenhum contacto com a umidade existente. E, portanto, mais uma vez reforço, quer a hipótese A, materiais de porosidade e porometria controlada enquanto revestimento, quer a colocação de uma nova forra no interior, são soluções para a ocultação do problema. O problema mantém-se, deixa de ser, digamos, percepcionado, deixa de ser identificado. Ora, estas são as tecnologias que existem no mercado e volto a dizer, ainda não falando do sistema que nós desenvolvemos, e nós desenvolvemos o sistema porque efetivamente achamos, por estudos que fizemos, por trabalhos que desenvolvemos, que estas várias soluções aqui elencadas apresentam limitações para o tratamento
da umidade ascensional no património monumental quando estamos a falar daquilo que é corrente, que são edifícios de materiais, compostos por materiais muito heterogéneos e com paredes de elevada espessura. E, portanto, porque é que estas soluções não são as ideais ou têm limitações de eficácia nestas circunstâncias? Por um lado, a execução de corte hídrico, que seria potencialmente a mais interessante, aquela que o mercado nos permite percepcionar como sendo a mais eficaz na maior parte dos casos. A execução do corte hídrico aqui cria problemas de vibração e instabilidade e sabemos que ela é apenas efetivamente eficaz se as alvenarias apresentarem juntas regulares, o que muitas vezes, para não dizer na maior parte dos casos, não é o caso dos edifícios que nós estávamos a falar, não é o caso do património monumental. No caso das barreiras químicas, ainda temos que garantir a continuidade da barreira em toda a espessura da parede, o que neste caso, com paredes muito espessas e heterogéneas, é muito difícil de garantir. Portanto, e basta que fiquem ali umas zonas mal impermeabilizadas para que a água encontre o seu caminho e comprometa, digamos, esta solução. A redução da secção absorvente tem os tais limitações arquitetónicas que, no caso do património monumental, dos edifícios que fomos estudando, dificilmente se enquadravam, digamos, numa solução compatível com esta técnica. Os tubos de arejamento, para além da questão estética, que ficam aqueles tubinhos todos, pronto, não é propriamente a situação ideal, mas mesmo que aceitássemos que esteticamente se identificassem esses tubinhos, chegamos à conclusão, depois de várias utilizações desta solução, que ela tem pouca eficácia, nomeadamente a médio e longo prazo, uma vez que esta substituição de ar úmido por ar seco vai criar a longo prazo colmatação dos poros, porque há sais, portanto, a água não é uma água destilada pura, ela tem sais na sua constituição, os sais vão ficando depositados e, portanto, vão colmatando estes poros e, portanto, acaba por, a longo prazo, a médio e longo prazo, esta substituição deixa de ocorrer, não é? A eletroosmose é um pouco parecido, para além das limitações da resistência do terreno, que quase sempre existem, também se tem demonstrado pouco eficaz a médio e longo prazo, porque efetivamente esta manutenção do potencial inverso ao potencial capilar acaba por ter problemas de colmatação de poros. E relativamente à ocultação das anomalias, para além de não ser propriamente uma técnica de tratamento, temos o problema de reduzir a área interior, alterar o aspecto. Na maior parte dos edifícios antigos nós temos pinturas, temos esculturas, nós queremos ver a parede original, porque ela tem valor, portanto nós não a queremos ocultar, não é? Portanto é logo um problema, eu não vou numa igreja do século XVI colocar um reboco ou colocar um pelador, não é? Um gesso cartonado pelo interior, tapando as pinturas que tenho nessa igreja, não é todo admissível. Por outro lado, ainda temos a compatibilização com o contorno, toda a rede elétrica, etc. Portanto, tem aqui francas limitações. Por tudo isto que foi dito, não é? Nós, no Laboratório de Física das Construções, achamos que seria então interessante pensar numa solução especificamente para este tipo de edifícios. E a nossa solução é uma solução relativamente simples. Portanto, o que é que nós temos? Quando temos umidade ascensional, ela ocorre porquê? Porque existe alimentação de água na base da parede e esta água vai progredir até que a secagem da mesma equilibre com a absorção. Portanto, a partir do momento em que eu equilibro a quantidade de água que é absorvida com a quantidade de água que está a ser, portanto, drenada, está a secar, eu atinjo o equilíbrio e a cota desta umidade ascensional estabiliza-se. Portanto, o que nós vamos fazer é colocar um canal ou um tubo, depende das situações, que vai aumentar francamente a evaporação através de sistemas forçados, não é? E ao colocar este canal não só estou a aumentar a evaporação, portanto a secagem, como também estou a criar aqui um impedimento de absorver a água nesta interface. Portanto, vou reduzir por um lado a absorção, por outro vou potenciar a evaporação. Ao aumentar a evaporação e simultaneamente reduzir a absorção, a minha altura atingida pela frente úmida vai naturalmente reduzir. E a ideia é que ela reduza para uma cota inferior ao pavimento interior do edifício, não criando patologias no edifício. Esta simples ideia foi testada, e eu não vos vou mostrar, como digo, muita matemática nem muita física, mas só que há alguns resultados interessantes que corroboram esta conclusão. Nós fizemos no laboratório estudos com paredes
sem nenhum tipo de sistema, em contacto com a água, tal e qual é, portanto, aquilo que acontece na prática, e depois fomos colocar um sistema de ventilação, lado a lado. Nesta altura, numa primeira fase, nem nos preocupamos muito com o tipo de sistema, a velocidade do ar, etc., que são coisas que mais à frente, obviamente, tiveram que ser estudadas. Foi apenas colocar um canal, introduzir ar portanto, com alguma velocidade e tentar ver o que é que acontece. E chegamos à conclusão, como vocês podem ver, quer aqui, através dos resultados destas sondas, quer aqui através dos perfis transversais, que efetivamente, no primeiro caso, a água foi progredindo, e no segundo caso ela rapidamente estabilizou, não progredindo mais. Portanto, estes simples ensaios permitiram-nos concluir que efetivamente o sistema tinha potencial. O mesmo foi feito através de simulações numéricas, portanto, nós neste caso utilizamos um programa que se chama WFI, é um programa desenvolvido pelo Fraunhofer Institute, portanto, na Alemanha. Nós temos uma parceria com o Fraunhofer e, portanto, temos a possibilidade de utilizar o programa que eles desenvolvem, mas também sugerir, eventualmente, subrotinas interessantes para estudos que possamos estar a desenvolver. Portanto, há aqui alguma amizade e alguma colaboração entre estas duas instituições. É um programa bastante interessante, é um programa comercial, utilizado não apenas pela academia, mas essencialmente até pela indústria, pelos gabinetes de projeto. E, portanto, permite-nos, de uma forma gráfica, visualizar, através de simulações, o que é que acontece em termos de progressão de umidade. Esta primeira situação é para uma parede com determinadas características sem o sistema, e esta segunda é para a mesma parede simulada no primeiro caso, mas introduzindo um sistema com uma determinada velocidade, e como podem ver a conclusão foi a mesma. Portanto, a estabilização da frente úmida ocorre mais cedo, para cotas mais baixas, do que aquela que ocorre se não tivermos um sistema de ventilação. Portanto, estes dois estudos, o experimental e o numérico, permitiu-nos numa primeira fase perceber que o sistema tem potencial, e agora naturalmente entramos naquilo que é uma investigação, não é, à volta desta ideia. Portanto, numa primeira fase, como eu estava a dizer, foi possível concluir que o sistema reduz o nível atingido pela frente úmida. Depois fizeram-se alguns estudos relativamente se era importante ou não impermeabilizar o sistema, se era importante ou não aumentar muito a velocidade, que tipo de canal, enfim, foram feitos aqui alguns estudos que eu não vou detalhar, chegando-se à conclusão, no final de uma primeira fase mais longa, vamos dizer assim, que o sistema funciona. É importante impermeabilizar todo o sistema para garantir que ele está apenas a drenar a água da parede e não vai ainda ter que, enfim, sofrer alimentação do próprio terreno, coisa que não nos interessa. Portanto, para que ele seja o mais eficaz possível, deve ser impermeabilizado, exceto naturalmente no contacto com a parede. E uma conclusão muito interessante também que foi possível retirar é que não é conveniente que o sistema esteja sempre a funcionar, esteja sempre a ventilar. Há situações em que vale a pena desligá-lo. E mesmo quando está ligado, ele deve funcionar mediante determinados critérios. Portanto, o que é que acontece? O sistema está a funcionar utilizando o ar que vem do exterior. E o ar que vem do exterior tem condições que eu não controlo, de temperatura e umidade. E há situações em que a umidade lá fora é muito elevada. E se a umidade lá fora for muito, muito elevada, se calhar o sistema não me está a secar nada. Até pode estar a umidificar mais a parede do que aquela já estava. Portanto, eu tenho que ter uma sonda à entrada, uma sonda à saída do sistema, que me vai medir as condições do ar à entrada e à saída e vai avaliar se efetivamente estou a retirar água da parede ou não. Basicamente é isso. E esta sonda deverá medir a temperatura e a umidade, calculando a pressão, porque efetivamente a pressão tem em conta as duas questões, quer a temperatura, quer a umidade. Numa primeira fase, nós trabalhamos só com a umidade, que era aquilo que achávamos que era importante. Mas depois chegamos à conclusão que muitas vezes, mesmo vindo o ar relativamente seco, que é o que nos interessa, mas com temperaturas, por exemplo, muito, muito, muito altas, ao entrar na conduta e ela eventualmente esteja mais fria, pode condensar ali, não é? E, portanto, ao condensar ali, eu passo a ter água na fase líquida proveniente dessa mesma condensação e comprometo a eficácia do sistema. Portanto, eu tenho também que olhar para a temperatura. Eu tenho que olhar para o conjunto destas duas características do ar. E a única forma de o fazer é através da pressão. E, portanto, passamos a ter o sistema a funcionar sempre que a pressão de vapor à saída seja inferior
à pressão de vapor à entrada, o que nos garante que efetivamente estamos a retirar água proveniente da parede. Mesmo que seja pouca, alguma coisa está a ser retirada. Se porventura, em determinado momento, esta situação se inverte, o sistema desliga-se e, nesse caso, a secagem é apenas natural. É uma situação em que, de facto, estou a secar muito pouco a minha parede, mas também não estou a prejudicá-la relativamente a não ter o sistema, porque o que poderia acontecer era eu, em determinados momentos, estar a prejudicar, digamos, o funcionamento, o processo de secagem da minha parede. Portanto, estas foram as principais conclusões numa primeira fase. Depois passamos então para a segunda fase, que é dimensionar o sistema. E aqui não vos vou tirar muito tempo, o tempo também está quase a acabar, vou só, enfim, muito rápido, espero eu que não demasiado, só para vocês ficarem com uma ideia, porque acho que é interessante como foi um processo de investigação bastante longo, bastante interessante. Não entendo. Diga. Pode tomar um pouquinho mais de tempo, tá super interessante, nós temos total interesse em saber os pormenores. Ok, obrigada então. Portanto, acho que é interessante para vocês, independentemente de virem a desenvolver teses ou não, perceberem como é que foi este trabalho de investigação, um trabalho de investigação bastante profundo, que teve várias etapas, algumas correram bem à primeira, a maior parte não correram bem à primeira, faz parte de um trabalho de investigação, portanto também queria-vos deixar esta nota para que não se desanimem e não fiquem frustrados quando estiverem a desenvolver trabalho e não vai correr logo como querem e muitas coisas vão acontecer pelo caminho, faz parte, mas que de facto nos permitiu já há algum tempo ter um modelo consistente, aplicável, que pode ser utilizado por gabinetes de projeto, que pode ser utilizado, portanto, para implementar, para dimensionar o sistema em edifícios reais e, portanto, é com muito orgulho, não é, que vos trago aqui um bocadinho daquilo que foi o nosso trabalho. Portanto, depois desta primeira fase de perceber se há potencial, se de facto há caminho, o sistema parece fazer sentido, porque muitas vezes nós temos uma ideia, mas depois, efetivamente, em teoria a ideia parecia interessante, mas depois, por isto ou por aquilo, na prática ela não funciona. E, portanto, o caminho de perceber se a ideia na teoria pode ser implementada na prática foi feito. Agora há que detalhar, há que dimensionar com critérios, com parâmetros e, portanto, é um bocadinho isto que se pretende nesta segunda fase. Ora, o que é que nós quisemos fazer? Nós sabemos que sem um sistema conseguimos estimar qual é o nível que a água atinge por umidade ascensional, porque conseguimos estimar qual é a quantidade de água que está a ser absorvida, conseguimos estimar qual é a evaporação potenciada, digamos assim, naturalmente pelo ambiente e, portanto, como sabemos que a absorção igualada à evaporação atinge o equilíbrio, conseguimos estimar esta altura atingida pela frente úmida. Agora, com o sistema, sabemos que, para além da secagem potencialmente natural que existe, para além da absorção, temos uma nova, digamos, uma nova parcela de secagem forçada, não é? Imposta pelo sistema e que, não é, vai fazer com que este H se reduza, digamos, para um valor que eu quero controlar. Portanto, eu quero controlar, dimensionar, estimar quais são as características deste canal, quer do ponto de vista da geometria, quer do ponto de vista da velocidade do ar, etc., que aqui vai ser introduzido, para eu definir aqui uma altura e saber então qual é o canal que eu vou pôr e com que características de funcionamento para aquela altura não ser mais do que X. Portanto, é um bocadinho esta ideia. Portanto, as minhas incógnitas são não só a geometria, mas também as características do ar e respectivo, portanto, características de temperatura, umidade e velocidade. Portanto, tenho aqui uma série de incógnitas, ou uma série de potenciais incógnitas a trabalhar. E, portanto, como isto era bastante complicado, nós dividimos, quando temos uma situação muito complexa, ou demasiado complexa, temos duas hipóteses. Simplificá-la, ou dividi-la em vários problemas mais simples, não é? Portanto, temos que nos socorrer um bocadinho destes dois caminhos, ou simplificamos algumas questões e depois, paulatinamente, podemos ir adicionando graus de complexidade, ou, e quando eu digo ou também pode ser e, podemos fazer ao mesmo tempo as duas coisas, temos um problema muito complicado, vamos tentar dividir em problemas mais simples, em vários mais simples. Nós aqui fizemos um pouco isso, dividimos um modelo 3D em dois modelos 2D, não é? Portanto, o primeiro modelo, que se designou por modelo de evaporação e transporte ao longo do sistema, o que é que fez?
Em vez de trabalharmos com a parede e ao mesmo tempo o sistema, nós ficamos aqui a estudar só a parcela do sistema. Pensando o quê? Pensando que a parede nesta zona vai estar saturada ou próxima da saturação, portanto eu consigo estimar o potencial de água que eu consigo retirar nestas condições e agora vou então estudar qual é a relação entre a água que eu tiro com a progressão, não é, da secagem ao longo do canal. E, portanto, isto vai ter aqui como incógnitas o comprimento do canal, a altura do canal, as características do ar à entrada, mesmo assim muitos parâmetros. Mas vou trabalhar apenas o canal. E o meu objetivo é relacionar as características do canal com isto que eu chamei um ES, que é a evaporação produzida por este sistema. E, portanto, para isto, eu não vou aqui apresentar-vos as fórmulas, etc. Foram trabalhadas um conjunto de expressões, desenvolvido um modelo que se baseou em outros modelos existentes na bibliografia e que depois foi trabalhado e adaptado e simplificado também pelo caminho. E, no fim, nós conseguimos obter aqui uma equação que relaciona, então, esta evaporação com o quê? Com as características do ar à entrada, com a velocidade do ar no canal, com o comprimento do canal e o resto são parâmetros fixos, em que aqui tenho a densidade da água, em que aqui tenho o π, etc. Portanto, o resto são tudo parâmetros fixos. Portanto, eu consigo relacionar os parâmetros velocidade do ar no canal, comprimento do canal e altura do canal, não é? Portanto, com essa ES, essa evaporação que eu pretendo que o sistema promova. E, obviamente, isto seria mais ou menos senso comum, se olharmos para a expressão, conseguimos perceber que faz sentido, porque é lógico que a evaporação seja tanto maior quanto maior a velocidade do ar, porque se eu estou a ventilar mais, em princípio vou secar mais depressa, quanto maior a altura do sistema, se eu tiver um canal muito grande, potencio mais a evaporação, e quanto menor o desenvolvimento do sistema. Porquê? Porque se eu tiver um sistema muito longo, entretanto, ao tirar a água da parede, o ar, não é, que vai, no fundo, vai transportar essa água, vai saturando ao longo do caminho, a dada altura já está tão umidificado que já não está a fazer nada, já só está a transportar água, não é? Portanto, convém que o meu comprimento do sistema não seja demasiado grande para não comprometer, de facto, essa saturação. Depois passamos, então, a um segundo modelo 2D, neste caso, em que eu só estou a olhar para a minha parede, já não vou querer saber do canal, ele vai ser substituído por este ES. Nesta interface tenho uma evaporação, que depois se relaciona com o canal através do modelo anterior. Portanto, eu só quero é perceber, sem o canal eu tinha uma absorção e uma evaporação com o canal eu tenho uma nova absorção, uma evaporação, vamos chamar E', continuo a ter aqui possivelmente evaporação acima do sistema e uma evaporação S dentro do sistema. Para isto, o que nós fizemos foi utilizar um modelo que já é muito conhecido e existe na literatura, é bem conhecido entre nós, que é o modelo Sharp Front, em que me relaciona numa parede que está em contacto com a água, qual é o nível atingido pela frente úmida por capilaridade, com as características dessa parede, em que características é que eu tenho que saber? O coeficiente de capilaridade da parede, este S é a sortividade que se relaciona com o coeficiente de capilaridade, portanto, sabendo o coeficiente de capilaridade desse material, ou materiais, se for mais do que um, e fazendo, portanto, depois uma estimativa da capilaridade média, tenho que entrar com esse parâmetro aqui na equação. O B é a espessura da parede, o W é o teor de umidade desta parede, porque o 100% de umidade relativa é igual para todos os materiais, mas o teor de umidade para 100% de umidade relativa depende do tipo de material. Eu tenho que ir à curva higroscópica do material, ver que para 100% de umidade relativa, qual é o teor de umidade respectivo, porque depende do material. E, finalmente, este que seria a evaporação natural, a evaporação que eu consigo estimar também, a evaporação natural, se eu não tiver nenhum sistema aqui nas redondezas. Portanto, esta é a equação de base para eu estimar a altura atingida pela frente úmida quando tenho um elemento em contacto com a água. O que fizemos foi muito simples, que foi ver o que é que acontece agora quando introduzimos o sistema. Mas antes disso, só chamar a atenção do seguinte, que é um erro clássico
de muitos projetistas e que gostava que vocês não o cometessem, não é? Quando um dia projetassem determinadas soluções para este tipo de edifícios. Muitas vezes, sabendo o engenheiro ou o arquiteto que tem um problema de umidade ascensional, resolve impermeabilizar a zona onde a umidade, portanto, existe, não é? Na tentativa de ocultar e evitar que essa umidade seja, portanto, identificada e crie problemas na superfície da parede, colocando, por exemplo, um azulejo, um cerâmico aqui nesta zona. Se vocês colocarem um material impermeável, o que vai acontecer é que a água vai progredir mais. Porquê? Porque ela não consegue evaporar. E como ela vai progredir até ao momento em que a absorção estabiliza, equilibra com a evaporação, se ela não conseguir evaporar aqui, ela vai evaporar mais acima. E, portanto, em vez de terem este H que tinham antes, passam a ter um H maior. Portanto, não é uma solução impermeabilizar as superfícies. Muito pelo contrário, só vão a intensificar o problema, está bem? Portanto, o que nós fazemos não é isso. O que nós fazemos é colocar um canal que vai ventilar, vai forçar uma evaporação acrescida, mais intensa, do que aquela que tínhamos sem o canal. E aqui temos duas hipóteses. Eu posso ter a frente úmida a uma cota em que parte da umidade seca para o ambiente e parte seca no canal, e nesse caso, através da expressão anterior, eu consigo deduzir uma nova expressão que tem aqui, quer o ES, portanto, a evaporação do canal, quer o E, evaporação ambiente, ou posso dizer, não, eu quero que a frente úmida não esteja acima do meu canal. Toda a umidade, toda a água que é absorvida irá evaporar para dentro do canal. Então, se assim é bastante mais simples, porque a expressão que eu passo a ter é exatamente igual à que eu tinha, só que este E, em vez de ser o E ambiente, é o E do canal. E quem é o E do canal? É aquele que há bocadinho no outro modelo eu já sei calcular e já sei relacionar com a velocidade, a altura e comprimento do canal. Portanto, foi basicamente o que fizemos. Se agora substituirmos uma expressão na outra, não é? Juntarmos os dois modelos, conseguimos então relacionar tudo isto e conseguimos saber quais são as dependências dos parâmetros, digamos, características dos materiais ou parâmetros características do sistema. A partir daqui, eu posso dimensionar o meu sistema. Já agora, só por curiosidade, para além destes modelos analíticos /numéricos desenvolvidos, também foram realizadas várias simulações na tentativa de validar, digamos, os modelos desenvolvidos. Portanto, foram feitas simulações com diferentes tipos de materiais, para diferentes climas, com diferentes espessuras, etc. E, portanto, nós conseguimos percepcionar o que é que acontecia quando se aumentava a espessura, quando se aumentava a capilaridade ou diminuía, quando se variavam as características do sistema, etc., para ver se de facto era coerente com aquilo que as nossas equações nos estavam a oferecer, e chegamos à conclusão que sim. Outra coisa interessante, que é também mais ou menos intuitiva, mas de qualquer maneira vale a pena destacar, é a eficácia do sistema quando aplicado numa parede exterior versus quando aplicado numa parede interior. Tipicamente, o que acontece é que as paredes interiores vão ter alturas de umidade mais elevadas do que as paredes exteriores. Porquê? Porque as paredes exteriores têm potenciais de secagem para o exterior maior do que as paredes interiores. O ar interior é um ar mais úmido, mais estável, o ar exterior é um ar mais seco, muitas vezes até com a incidência da radiação solar que potencia a secagem e, portanto, tipicamente, quando vocês se deparam com um edifício patrimonial com problemas de umidade ascensional, o cenário que têm é este. Maior frente úmida no interior, menor frente úmida no exterior e na parede exterior, na superfície exterior, menor do que na parede exterior, na superfície interior. Quando colocam o sistema, vão ter, no fundo, uma maior eficácia na parede interior, porque a parede exterior já tinha um potencial de evaporação um pouco melhor, digamos assim. Vai ser naturalmente bastante eficaz no exterior, vamos ter uma redução grande, mas no interior vai ser visivelmente mais eficaz, a redução vai ser francamente superior. Portanto, é interessante destacar esta conclusão. Depois, e aqui se calhar perco mais uns minutos porque me parece bastante interessante vocês verem
campanha de ensaios que foi feita depois de implementarmos o sistema pela primeira vez num edifício real. Portanto, o sistema foi implementado na igreja, que vos mostrei na primeira imagem, aquele verdete todo e aquela água toda no pavimento. Estas imagens que vocês estão aqui a ver são do interior da igreja antes e depois da intervenção, portanto, vocês conseguem ver que claramente está com muito melhor aspecto. E podiam dizer assim, ok, mas quando fizeram a intervenção ficou bonito. E agora, passados 10 anos, continua bonito? Ou, entretanto, já está... Não, já passaram 10 anos, até já passaram mais. E se forem lá hoje, ela está praticamente como vocês veem aqui nesta imagem. Portanto, não é só a questão da intervenção do momento, em que foi tudo limpo, não é? Mas passados 5 anos, passados 8 anos, passados 10 anos, nós fomos avaliando, fomos monitorizando e observando. E, de facto, poderemos agora dizer de certeza certa de que o sistema teve uma excelente eficácia, depois destes anos todos continua a funcionar e continua a igreja com um aspecto fabuloso. Portanto, aqui em baixo vocês veem os sistemas que foram implementados. Nesta fase ainda eram aqui um somatório de peças, as sondas, o data logger, etc., o controlador, uma série de coisas que estavam aqui somadas. Atualmente nós já temos isto tudo prototizado, portanto, esta imagem que vocês estão a ver aqui no canto superior direito é que é uma caixinha, não é? Neste momento, já dentro desta caixinha tem as sondas, o controlador, etc. Está tudo já, digamos, nesta caixinha, tem um aspecto muito mais interessante e, portanto, pode-se comprar a caixinha e implementá-la, portanto, onde já está tudo devidamente calculado. Dentro dessa caixinha temos, então, portanto, o acesso à sonda de entrada, à sonda de saída, temos um módulo de controle que nos calcula, através da temperatura e umidade medidas, a pressão de vapor à entrada e à saída, depois temos um chipzinho que faz então o cálculo da diferença de pressão e só ativa o ventilador quando a diferença de pressão, isto é, quando a pressão à saída é superior à pressão à entrada e desliga em situação contrária, portanto aquilo que tínhamos visto que era importante garantir. Nesta igreja optou-se por dividir o sistema em 2 subsistemas, um a norte e um a sul, por 2 motivos. Primeiro, porque queríamos, do ponto de vista académico, perceber a diferença das orientações e optamos, como podem ver, no caso do subsistema norte, por o ar que foi admitido ao sistema ser ar proveniente do exterior e no caso do subsistema sul, o ar que foi proveniente do interior da igreja. Isto foi de propósito por questões de investigação, para perceber as diferenças, as vantagens e desvantagens, os resultados, portanto foi um bocadinho com esse intuito. Por outro lado, esta igreja é bastante grande e nós percebemos que não convém ter sistemas muito longos. Se nós fizéssemos aqui um sistema a contornar isto tudo, provavelmente a partir de certa altura ele deixava de ser eficaz. Portanto, mas essencialmente por questões de estudo, de investigação, no sentido de perceber pela primeira vez implementado o que é que acontece quando admitimos ar com características do exterior, ar com características do interior. Posso-vos dizer que, quando fizemos esta implementação, esta obra, estávamos convencidos de que seria melhor, em qualquer circunstância, admitir o ar do exterior, por ser sempre mais seco, não é? Embora há dias de chuva, já sabemos, mas ainda assim o ar exterior, tipicamente na maior parte do tempo, deveria ter condições mais favoráveis. E vocês vão ver que não foi bem isso que concluímos. Portanto, aquilo que achávamos numa primeira fase, de facto, não coincidiu com os resultados que aqui são curiosos e por isso é que eu acho interessante mostrar-vos. Vocês aqui estão a ver, os 2 gráficos de cima são as medições de umidade relativa e temperatura no subsistema sul e o gráfico de baixo é o gráfico que calcula, onde foi calculada a diferença de pressão entre a saída e a entrada, onde nós sabemos que abaixo de 0, portanto, quando a diferença é negativa, o sistema deixa de funcionar porque ocorrem condensações. O que é que nós podemos constatar? Portanto, isto é aqui em Barcelos, na zona norte de Portugal, onde a umidade relativa é bastante elevada em todo o ano e as temperaturas são razoáveis no verão, menos razoáveis no inverno, não é? Portanto, chegamos à conclusão que a umidade relativa andou próxima dos 80% praticamente todo o ano, verão e inverno. As temperaturas no verão mais elevadas, podemos ver aqui no nosso verão, não é? No nosso inverno mais baixas. Podemos ver que a temperatura à entrada, portanto, relativamente à temperatura à saída, tem um ligeiro desfazamento que tem a ver um pouco com a inércia
que existe, portanto, e era expectável que assim acontecesse, há sempre um pequeno desfazamento provocado pela inércia, e feitas as contas de diferenças de pressão, nós podemos constatar então que há aqui períodos que ocorrem condensações. E há aqui um período grande de tempo, que está aqui neste retângulo a verde, onde não há de todo condensações. E qual foi o período em que não houve condensações? Não houve condensações no inverno. Ocorreram condensações essencialmente no verão. Lá está uma situação que nós não prevíamos. Atenção, volto a lembrar, o subsistema sul é aquele em que o ar é admitido do interior da igreja, está bem? Portanto, aqui temos um gráfico de quantidade de água retirada, portanto, retiramos mais água no inverno do que no verão, porque no inverno o sistema funcionou praticamente 100% do tempo e no verão ele parou muitas vezes devido à ocorrência de condensações. Porque é que ocorreram condensações no verão? Porque a tuagem estaria mais fria, o ar a entrar muito quente, não pela umidade, mas pela temperatura, a entrar muito quente, não é? Condensou. E, portanto, ao contrário do que se calhar o nosso bom senso ou o senso comum diria, fomos, neste caso, retirar mais água no período de inverno. O ventilador esteve a trabalhar cerca de 82% do tempo, o restante tempo parou porque ocorreram as ditas condensações e elas ocorreram essencialmente no período de verão. No total de um ano foram retirados 450 kg de água através da ventilação deste sistema, o que é imenso. Se agora olharmos para o subsistema norte, o que é que nós podemos apreciar? Podemos apreciar que a umidade relativa também continua muito elevada, no inverno atinge até muitas vezes os 100%, períodos de chuva, não é? Podemos ver que como o ar admitido vem do exterior, aqui há variações do ar à entrada muito mais significativas do que havia no subsistema sul, porque o ar, como era proveniente do interior, tinha características de temperatura mais estável, não é? Que varia mais. E, olhando aqui para as diferenças de pressão, conseguimos perceber, não é, que no período de verão há muito menos ocorrência de condensações do que no período de inverno. Foi exatamente o contrário do que aconteceu no subsistema sul. Se olharmos para a quantidade de água retirada, ou quantidade de água retirada acumulada, podemos ver que tiramos muito mais água no verão. Muito mais água no verão. Porquê? Porque no verão, neste caso, tivemos menos, houve na mesma condensações, mas poucas. No inverno tivemos imensas condensações, porque estávamos em umidades de 100% e temperaturas muito baixas frequentemente. Portanto, neste caso, o ventilador trabalhou praticamente 50% do tempo, ocorreram muito mais condensações do que no caso anterior. No total, retiraram-se cerca de 400 kg de água e estes 400 kg de água foram retirados praticamente no período de verão. O que é que nós então concluímos daqui, que, como digo, não estaríamos à espera numa primeira fase, é que se calhar o ideal não é utilizar o ar do exterior ou utilizar o ar do interior. É utilizar os dois, dependendo das características do ar em cada momento. Ou seja, para esta situação, se, por exemplo, durante o período de verão, nós admitíssemos ar ao sistema proveniente do exterior e durante o período de inverno admitíssemos ar ao sistema proveniente do interior, nós, feita a simulação, teríamos retirado cerca de 600 kg de água, teríamos menos interrupções no sistema, muito menos condensações, teríamos um funcionamento mais contínuo e permanente e uma maior quantidade de água retirada, menor manutenção, etc. Portanto, só vantagens. Portanto, chegamos à conclusão no final do estudo que se calhar ainda podemos otimizar o funcionamento sazonal do sistema. E só para concluir, portanto, numa primeira fase trabalhamos dentro do canal, estimando a relação entre a evaporação potenciada pelo canal com as características do mesmo. Numa segunda fase relacionamos a altura atingida pela frente úmida com a evaporação do canal, juntando as duas equações, temos então uma equação que relaciona tudo, onde eu consigo definir, impor a frente úmida máxima aceitável e depois estimar então as características desse mesmo canal. Para isso foi criada uma folha de cálculo pré-programada, onde nós podemos fazer aqui várias simulações, uma vez que eu tenho uma equação, mas tenho 2/3 incógnitas, portanto tenho aqui alguma flexibilidade de soluções, posso ter um canal um pouco maior, mas a velocidade um pouco menor, ou a velocidade um pouco maior, o canal um pouco menor, portanto depois em cada caso o projetista pode afinar a solução ótima para aquele projeto e com isso controlar então a umidade ascensional neste tipo de edifícios. Hoje então é possível, impondo este H máximo, obter e relacionar a altura do sistema, a velocidade e o respectivo comprimento. Ficam aqui com o resumo
do cálculo, se um dia tiverem curiosidade e interesse, de como dimensionar, então, o sistema ideal para um determinado edifício com problemas de umidade ascensional. E era isto que eu tinha para vos dizer. Espero, sinceramente, que que tenha sido útil esta sessão. Aceito que me digam que foi um bocadinho rápido a falar, mas foi propositado, tinha muita coisa para vos dizer, espero que não tenha sido difícil acompanhar e que, acima de tudo, tenham percebido o meu português, que eu sei que é um pouco diferente, às vezes é difícil, não é? É mais fácil eu perceber-vos do que vocês a mim, o nosso português é muito fechado e às vezes não é muito fácil compreender. Peço desculpa se porventura houve alguma dificuldade. Também me podem com certeza questionar se houve alguma coisa que não entenderam, e terminava apenas dizendo, antes de tentar responder às perguntas, que já vi que há aqui algumas no chat, terminava apenas dizendo que foi com muito prazer que estive aqui hoje nesta aula. Fico muito satisfeita com um público tão grande, apesar de não ter o prazer de vos ver ao vivo, consigo aqui identificar o número de participantes. Ezequiel, muito obrigada por este convite, espero que não tenha defraudado as suas expectativas relativamente à intervenção. E pronto, eu agora iria ver as perguntas que ainda não tive a oportunidade de ler e tentarei ajudar-vos nestas dúvidas, está bem? Ana Sofia, muitíssimo obrigado. A palestra, né, foi bem esclarecedora, muita coisa nova, né, realmente um entusiasmo, né, nos dá novos né, ares, né, na verdade, um fôlego maior para continuar pesquisando e trabalhando. Eu acho que foi muito importante, especialmente falar um pouco aí das partes dos tratamentos, porque às vezes as pessoas ainda vão muito no achismo, né, de fazer esses tipos de tratamento. Mas daqui a pouco nós vamos falar um pouco, né, como é que as pessoas entram em contato, né, para mais esclarecimentos sobre o sistema que vocês desenvolveram. Meus parabéns, né, pelos trabalhos que vocês têm feito. São trabalhos realmente de uma qualidade técnica muito grande, com impacto bastante elevado, e são trabalhos que nos inspiram a continuar, né, e a seguir, né, os mesmos trajetos. Nós aqui vamos trabalhando com o nosso clima tropical. Quem sabe aí no futuro a gente tenha sistemas também desenvolvidos aqui, né, que sejam compatíveis e desenvolvidos pelas duas instituições, né, tanto pela UFC quanto pela Universidade do Porto. Muito bem, com certeza que sim, eu é que agradeço. Eu ia tentar, se o Ezequiel me permitir, tenho aqui umas 3 ou 4 perguntas, e depois deixarei o meu contacto, naturalmente, para se mais tarde quiserem contactar, ou por alguma dúvida que surja entretanto, ou por dúvidas relativamente aos nossos mestrados, doutoramentos, enfim, qualquer questão que vocês sintam que vos poderei auxiliar, terei todo o prazer e todo o gosto e estarei sempre disponível, hoje, mais tarde, numa outra ocasião qualquer, terei sempre muito gosto. Para mim é um prazer enorme poder colaborar e, acima de tudo, um dia poder receber-vos na nossa casa também, está bem? Portanto, estava aqui o Francisco Lucas, que pergunta que fatores devo considerar ao escolher a forma de tratamento de umidade ascensional, se é o custo, se é a umidade na parede, se é o material. Ora bom, é assim, em primeiro lugar, como vos tentei demonstrar assim de uma forma muito rápida, as várias técnicas têm as suas limitações, portanto nós em primeiro lugar temos que ver se naquela circunstância em particular, nós para uma determinada solução, ou para as várias soluções, não estamos logo limitados à partida, não é? Não há logo 2 ou 3 que eu não posso implementar porque naquela circunstância não é compatível com o meu problema, não é? Se porventura, isso não vai acontecer, mas se porventura todas fossem possíveis, eu diria que o corte hídrico por injeção de produtos era o ideal, porque é aquela que tem demonstrado melhores resultados, está bem? Assim de uma forma rápida. Mas, efetivamente, muitas vezes temos que olhar para as nossas limitações e que também podem passar pelo custo. E, portanto, por exemplo, a difusão é mais barata que a injeção. Portanto, isto depois tem que ser um balanceamento daquilo que são as nossas restrições. Quer limitações técnicas das soluções, quer limitações financeiras em relação aos custos dos produtos, da própria implementação, etc. Portanto, eu diria que eu começaria por ver as soluções que não são possíveis porque o meu problema não as permite, e daquelas que são possíveis, depois olhar um bocadinho para custos, também se calhar, por exemplo, imagina, pensando agora um bocadinho mais na ótica dos arquitetos, algumas têm impacto visual e uma pessoa pode pensar, bom, se a eficácia é parecida, prefiro uma que não tenha impacto visual, portanto depois há que ponderar um bocadinho estes vários fatores, está bem?
Depois, o Eduardo Cabral pergunta-me qual é o nome do programa e se é gratuito. E, entretanto, o Marcelo responde que o programa se chama VUFI 2D. É mais ou menos isso. O programa é o VUFI. Existe a versão 1D, a versão 2D e a versão 3D. Depende do problema que estamos a estudar. A umidade ascensional é um problema que deverá ser estudado na versão 2D. Mas há outros problemas que vocês podem vir a estudar, que pode ser ao nível de todo o edifício, e nesse caso seria um 3D, ou pode ser até ao nível só do elemento construtivo, e bastaria a versão 1D. Portanto, depende um bocadinho do problema. Para o nosso caso aqui, da umidade ascensional, o ideal será o 2D. Quanto à questão se é gratuito, há uma versão gratuita para estudantes, que se vocês instalarem, se procurarem no site do Fraunhofer, as versões gratuitas do VUFI, vocês vão ver que depois de instalado num PC, tem um prazo de, eu agora não sei, mas é muito curto, é para aí um mês ou coisa do género, que ao fim desse mês expira e vocês já só conseguirão instalar noutro computador, porque a ideia é para um trabalho académico, etc. Não, porque antes a licença gratuita era por um ano, mas havia muitas, julgo eu, estou agora a dizer de cor, isto é uma sensibilidade minha, julgo que haveria, se calhar, alguns gabinetes que com uma licença de um ano já resolviam os problemas que tinham para resolver e se calhar não iam pagar, digamos assim, uma licença quando tinham um ano inteiro para poder utilizar a versão gratuita. De qualquer maneira, a versão gratuita tem algumas limitações, há algumas potencialidades da ferramenta que estão bloqueadas na versão gratuita, está bem? Mas já dá para fazer muita coisa. Mas, como digo, só dá para, eu acho que é um mês neste momento, e acho que só está disponível gratuitamente o VUFI 1D. Eu acho que neste momento é o que eles têm, só para experiências académicas. Qualquer um dos outros tem uma licença que é paga. Nós na nossa universidade, por exemplo, pagamos a licença, porque utilizamos bastante com os alunos, nomeadamente doutoramento. Pronto, é uma questão de explorarem e ver se justifica, mas podem, por exemplo, por curiosidade, instalar um D, brincar um bocadinho e depois, enfim, a partir daí tomar a decisão se justifica ir para outra versão ou não, está bem? Depois, o que é que tinha aqui mais? Acho que é a última, já vou depois percorrer tudo, em termos de perguntas, que diz, considerando a heterogeneidade das paredes, até que ponto eu posso considerar os resultados dessas simulações? Devo fazer alguma correção por segurança? Pronto, é assim, o trabalho que foi feito foi um trabalho de investigação académica, que entretanto está a ser validado através de implementações in situ, em edifícios reais, tal como este exemplo que vos mostrei, já outros, vários existem. Claro que nós tentamos nas simulações fazer um bocadinho o retrato do real, ou seja, tentamos fazer simulações para diferentes soluções de parede com mais heterogeneidade, menos heterogeneidade, uma junta mais regular, uma junta mais irregular, para tentar perceber o impacto, não é, daquilo que é a parede real versus a parede ideal, não é? Porque são coisas bem diferentes. Neste momento eu diria que não precisa propriamente portanto, de colocar um fator de segurança ou uma correção de segurança. Eu acho que se seguir o procedimento de dimensionamento tem uma estimativa bastante fidedigna. Portanto, claro que se a parede, eu quando estou a estimar aquela sortividade, que era o coeficiente de capilaridade, etc., portanto, o teor de umidade da parede, se eu estiver a desprezar muito a heterogeneidade da parede, depois o desvio do resultado também é maior. E aí, nesse caso, a pessoa pode, pronto, pensar um pouco e dizer, bom, se eu aqui de facto fui um bocadinho simplista, simplifiquei demasiado, então vou aqui aumentar um pouco mais a velocidade para compensar, podemos fazer esse raciocínio. Mas se conseguirmos ser relativamente fiéis à capilaridade do material e ao teor de umidade do material, eu diria que não precisa de se preocupar com muito mais, está bem? E eu estou aqui a tentar percorrer, eu acho que perguntas eram estas, o resto está-me a deixar aqui... Está-me a deixar aqui muito contente, porque eu estou aqui a ver de várias pessoas, vários elogios, muito obrigada, não sei se são merecidos, mas muito obrigada. Não sei se me está a passar alguma pergunta. Olha, Ana, enquanto isso, eu tenho umas perguntas aqui, né, que são algumas até dúvidas minhas mesmo, sobre a parte de recuperação, né, aqui no Brasil, essa parte, né, dos cortes hídricos são realmente mais efetuadas, e também existe também a questão da reposição dos revestimentos, né? Que, no meu entender, também é uma problemática grande, porque às vezes não há uma otimização da porosidade, né? E já vi alguns trabalhos, inclusive nós começamos a estudar um pouco sobre essa questão de compatibilização de revestimentos, né? Quando você coloca um revestimento com uma porosidade menor
o que você faz é acentuar as trocas, né, e a degradação no entorno dessa região, e queria saber se vocês têm alguma consideração a esse respeito. E aí, já adicionando, né, essa pergunta, se talvez, né, para os nossos casos, né, um clima tropical, que o ar é sempre quente, né, tem essas trocas todas, a execução de uma faixa de revestimento, né, na base da alvenaria, com uma argamassa um pouco mais porosa, de algum modo não resolveria um pouco esses problemas de ascensão de umidade. O vosso clima, para este tipo de problemas, eu diria que é um clima mais favorável do que o nosso, porque nós aqui, por exemplo, na fase do ano em que estamos agora, no inverno, temos umidades a bater os 100% e temos temperaturas, neste momento, estão para aí 3 graus lá fora, aqui no Porto. Portanto, terrível para tudo e nomeadamente para os edifícios, e portanto é muito difícil que não através de algo forçado, não é? E até poderia ainda ir mais longe, poderia ter um canal de ventilação com ar aquecido, não é? Nós estamos a tentar evitar despesas extra, não é? Porque ainda poderia aquecer o ar, etc. Pronto. Eu estou a tentar não o fazer nestes cálculos para minimizar despesas, porque isso implica custos, não é? Pronto. No vosso caso, que o clima é um clima bem mais quente, também têm umidades elevadas, não é? Vocês também têm umidades elevadas, mas de qualquer maneira têm a vosso favor a temperatura que tipicamente não sabem o que é ter 3 graus lá fora, graças a Deus. Têm temperaturas bem mais elevadas e, portanto, eu admito que para determinadas orientações, em determinadas localizações, poderiam, talvez, com revestimentos de porosidade e porometria controlada, desde que isso seja aceitável do ponto de vista visual, atenção, porque estes revestimentos vão ocultar portanto, o revestimento original, não é? Portanto, e por vezes nós não queremos isso, mas desde que isso não seja um problema, eventualmente poderão conseguir resolver os vossos problemas, como digo, para determinadas orientações e tendo em conta determinadas localizações, porque, por exemplo, zonas mais sombrias, não é? Uma coisa é quando estou numa zona mais exposta, outra coisa é quando tenho, portanto, uma zona mais sombria, muito difícil, está no meio de muitos edifícios, que praticamente está ali, não recebe quase radiação solar, enfim, poderá já não, teríamos que apreciar caso a caso, mas eventualmente. Uhum. Então, quando nós estivermos trabalhando, né, com as questões, né, de umidade ascensional, é de fato muito importante que se faça uma caracterização do revestimento que lá está, para que a gente conheça um pouco sobre a porosidade, né, e a porometria do material antes de fazer alguma... Isso é fundamental. Há muitas pessoas que têm uma ideia errada de que a porosidade chega, não é? Portanto, vou ver, sei lá, é um botão celular não sei o quê, vou a uma tabela e a porosidade do botão solar é não sei o quê, e eu com isto tenho o preciso. A porosidade, como eu estava a dizer na primeira apresentação, a porosidade é importante, é um indicador. Se eu tiver uma porosidade muito, muito, muito baixa, é um indicador de que provavelmente tenho pouca capilaridade, mas eu posso ter uma porosidade média ou baixa média e ser um problema grave, e posso ter uma porosidade altíssima e não ser um problema grave. Porquê? Porque a porometria, ou seja, a dimensão e a forma como os poros se interconectam ou não entre si, eu diria que ainda é mais importante que a porosidade, porque se eu tiver pouca porosidade, poucos vazios, mas eles forem poros muito pequenos e muito ligados, eu tenho uma autoestrada. Para a água circular, não é? Porque quanto menores os poros e quanto mais ligados, quanto tipo fissuras muito pequeninas, não é? Se eu tiver uma grande fissura, a água não passa. Mas se eu tiver pequeníssimas fissuras interconectadas, a água vai e consegue atingir cotas muitas vezes muito elevadas. Portanto, isto para responder de que é fundamental caracterizar a porosidade e a porometria do material. Muito bem. Não sei se nós vamos ter mais algumas perguntas, né? Mas a hora é essa, minha gente. Da minha parte, eu também estava um bocadinho na minha hora. Aqui são 8 da noite. Olha, Ana, muitíssimo obrigado, né? Muito obrigado pelo conhecimento, que agradeço. pelas respostas. Espero que todos tenham aproveitado, né? Certamente todos melhoraram, né? Ampliaram aí os horizontes de conhecimento nessa área. Muito obrigado, né? Aproveitando, desejar feliz ano novo para vocês, né? Tudo de bom. Essa é a nossa primeira aula desse novo ano. E espero, né, contar com vocês também numa próxima. O que precisarem da gente, nós também estaremos aqui prontos para colaborar.
E qualquer informação que os alunos nos procurarem, né, sobre a questão do mestrado, né, ou até intercâmbios na Universidade do Porto, eu vou repassar e também estou aqui para esclarecer algumas perguntinhas, tá bom? Pronto, muito obrigado. Eu deixei novamente, mandei agora no chat novamente o meu e-mail para aqueles que eventualmente não apanharam o iniciozinho. Qualquer questão que precisem da minha parte, estejam à vontade para me enviar um e-mail. Eu peço desculpa que eu não tenho Instagram, alguém me perguntou se eu tinha Instagram, não tenho. Mas se vocês voltarem ao início do chat, deixei-vos para além do meu e-mail, deixei-vos portanto, o site da FEUP, que neste caso o link que eu vos mandei vai direto para o mestrado que estivemos a falar, mas depois vocês entrando lá podem pesquisar outras coisas de vosso interesse. Portanto, estejam perfeitamente à vontade, qualquer dúvida, qualquer questão, não hesitem em me contactar, está bem? Tá bem, tchau. Obrigado, viu, Ana? Até mais. Nada, foi um prazer, um bom ano para todos e até breve, espero. Adeus, tudo bom para vocês. Com licença então. Tchau, tchau.